E agora, eu converso com a Mariana Lousada, ela que é mentora de melhoria contínua. A gente vai falar um pouco sobre a sua história de fé e superação. Ela que foi diagnosticada com câncer de mama agressivo e com 90% de chances de estar também em outros lugares do corpo. A Mariana superou essa batalha e a gente vai contar um pouquinho dessa história e falar sobre superação no geral também. Mariana, que alegria tê-la aqui no Jornal da Gazeta, edição do almoço. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite e é um prazer vir aqui poder compartilhar minha história com quem precisa ouvir, com quem compartilha de qualquer desafio, não necessariamente uma doença, mas qualquer outro desafio da vida. Bom, você passou por um processo, assim, pelo vale da sombra da morte. Está aqui hoje, toda recuperada, sim, sorridente, alegre, transmitindo toda essa paz que você transmite. Qual o segredo para toda essa superação? Conta um pouquinho da sua história. Bom, com 32 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu, assim, que tinha um histórico de cuidado alimentar, de atividade física, então não tinha nenhuma predisposição para ter uma doença dessa. E eu fui diagnosticada pelo autoexame e por buscar identificar o que era aquilo que eu estava sentindo no meu corpo. Então, eu não tive medo de procurar. Enfim, fui diagnosticada com triplo negativo, é o nome do tumor. E ele é extremamente agressivo, principalmente quando dado em pessoas mais jovens, no caso eu. E, enfim, eu resolvi lutar, resolvi enfrentar da melhor forma que eu podia. Mas, assim, um ponto que eu quero deixar bem claro é que a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu só consegui mudar a forma de enfrentar uma doença tão difícil e tão assustadora, porque eu fiquei extremamente desesperada. Meu chão caiu, eu chorei muito, foi assim, assustador. Porque eu pedi ajuda, porque eu fui em busca de pessoas que podiam me ajudar. E também seguir com a minha rotina de atividade física, de alimentação. Procurou tocar a vida, então. Tocar a vida. Tocar a vida de um jeito mais presente, de um jeito que eu pudesse viver cada dia da melhor forma possível. Porque o tratamento ou qualquer outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de desafio, você nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu decidi enfrentar e todos os dias era um dia novo para eu acordar e fazer da melhor forma possível. Então, assim, para isso eu tive uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, são pessoas à minha volta que conseguiam, assim, me ouvir, me orientar. Eu tive a ajuda de profissionais, por exemplo, uma psicóloga, uma mentora. Então, esse conjunto de situações e de pessoas são fundamentais também, né? Total para você conseguir. A espiritualidade, eu acredito que seja importante também, né? Esse era um pilar muito importante para mim, porque ele me sustentava. Então, com a minha fé, independente da crença, independente da religião, assim, eu acredito muito que a espiritualidade, ela move montanhas. Então, ela faz você enxergar aquilo de um outro jeito. Como? Eu me perguntei por que comigo. Porque eu não tinha histórico, não tinha nada, e era uma pessoa totalmente ativa, só que não adiantava nada eu cuidar da minha alimentação e atividade física e esquecer dos outros pilares da minha vida, que era a minha espiritualidade. Seu emocional. O meu emocional. As suas relações. Totalmente. Então, isso eram pilares da minha vida que eu não cuidava e que eu passei a olhar para elas. Uma coisa que a gente aprende com isso, então, Mariana, que o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, dando prioridades equilibradas, é fundamental também. Fundamental, porque às vezes a gente coloca muito peso em um pilar só. E eu era muito focada assim, em trabalho, em ter sucesso, e o conceito meu de sucesso era somente no trabalho.
e me cobrava ao extremo, só que eu não cuidava dos outros pilares. Da minha espiritualidade eu não tinha tempo e nem da minha relação com o meu eu. Da minha relação interior, sabe? De cuidar das minhas emoções, de saber lidar com aquilo que eu estava sentindo, de se permitir viver. Se eu tivesse com medo, eu tinha que ter o medo. Se eu tivesse triste, eu tinha que estar triste e não maquiar, me ocultar daquilo que eu estava sentindo. Mariana, hoje, após todo esse processo doloroso, Sim. demorado, gradativo, você se tornou uma mentora e está encorajando pessoas. Eu queria que você falasse sobre esse renascimento, essa nova Mariana que surgiu após toda essa tempestade. Toda essa tempestade, ela, assim, me proporcionou várias mudanças porque eu me permiti isso. E uma dessas mudanças foi a necessidade de me reinventar. Porque eu não era mais a mesma Mariana de antes. Então, a Mariana profissional, ela também precisou se readaptar com o que ela tinha naquele momento de reconexão, de transformação. Então, a mentoria, e é uma mentoria de melhoria contínua para negócios, que é algo que eu me interesso muito, que trabalha com inovação, com um pensamento enxuto, com usar o que as pessoas têm de melhor. Isso fez parte da minha reinvenção. Então, da minha reinvenção como pessoa, da minha reinvenção como profissional. Então, hoje eu faço a mentoria, eu presto esse serviço de mentoria para pequenos e médios negócios, trabalho diretamente com inovação, trazendo também esse viés de pessoas, que os pilares são importantes também para fluir um negócio. Então, para atingir as variadas áreas da vida exatamente, também, né? exatamente. A proposta de não ter um alto desempenho em uma área, mas a outra totalmente destruída. Exatamente, né? Tem que ter o equilíbrio. Eu queria perguntar para você sobre o momento emocional que nós estamos vivendo. Eu não sei se é impressão minha, se no seu consultório, no seu trabalho do dia a dia você percebe isso também, Mariana, mas eu sinto que as pessoas estão muito vulneráveis no seu ponto de vista emocional. Não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com aquilo que não dá certo, enfim. O que a gente pode fazer para aumentar a resistência emocional das pessoas? Para mim, assim, ficou muito claro quando a gente coloca muita expectativa em um ponto só. E aí esquece de olhar o todo, né? Então, quando a gente... Não falo para nunca ter expectativa, mas você minimizar essa expectativa, eu acredito muito que gera menos frustração. Então, hoje, o lidar com algo que não deu certo ou algo que foi para outro caminho, na minha percepção, volto na espiritualidade. Ela precisa estar conectada, porque se eu acredito, se eu confio, se eu entrego e se eu aceito, as coisas fluem. Então, o que eu aprendi no tratamento para hoje é viver um dia de cada vez. Então, não se projetar tanto para muito para frente e esquecer do presente. Esquecer de olhar o seu dia, as pessoas que estão próximas de você, a ser grato por cada coisa que acontece no seu dia, independente se é aquilo que você queria ou não. Né? Então, eu acredito muito nessa gratidão diária, nessa presença, nesse estar presente para todas as atividades que você fizer. Contemple a sua vida do agora. Do agora, do agora. Muito bacana isso. A gente percebe que as pessoas não têm tido paciência para esperar os processos e também não têm tido capacidade de lidar com esses reveses da vida, né? Você enfrentou uma doença terrível, tinha assim, um diagnóstico pesado médico, né? Pesado. E conseguiu, claro, que com a sua revolta momentânea, os seus questionamentos, mas seguiu com a vida. Agora tem gente assim, minha namorada largou de mim, vou matar ela, vou me matar e vou acabar com tudo. As pessoas não estão tendo condições de seguir adiante com a sua vida depois de decepcionadas, né? De virar a página, né?
naquele momento do diagnóstico, o meu mundo, ele virou de cabeça para baixo. Então não dá para passar uma maquiagem. Não, assim, aconteceu, foi tudo bem. Não foi tudo bem. Não foi tudo bem. Não foi tudo bem. É dolorido e o processo ele precisa ser vivido. Então... Não dá para aplicar um anestésico. Não dá para aplicar um anestésico, não. Você tem que viver o processo. Hoje eu consigo contar o que eu vivi porque eu passei. Mas naquele momento... O viver cada dia, o não saber o outro dia de como você vai acordar, de como vai ser sua vida, você não sabe. Então, eu tive no processo várias frustrações. Te dar um exemplo. Eu estava fazendo a quimioterapia e eu tinha que... A minha expectativa aí do médico era que o tumor reduzisse. Quando eu fiz o primeiro exame, ele não reduziu. Aí você pensa, e agora? Eu estou aqui confiando e acreditando e fazendo tudo que a medicina está me orientando e tudo que eu acredito e não diminuiu. Eu tinha duas opções. Na hora eu chorei muito, fiquei muito frustrada, enfim. A minha opção era deixar, então, não vai dar certo, não confiar. E a minha outra opção era confiar naquele 1% de chance que eu tinha de que na próxima etapa o meu tumor ia diminuir. E foi o que aconteceu. Eu vivi esse processo de frustração de, ok, não deu certo essa primeira etapa, mas na segunda etapa deu. E se eu tivesse desistido? Mariana, uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que é importante a gente discutir, é que em momentos extremos como esse que você passou, eu queria até olhar olho no olho agora com o nosso telespectador, muita gente que nós esperávamos que viriam, não aparecem. Então é um lugar de frustração também. Pô, eu esperei tanto que aquele viesse ou aquela aparecesse para me dar um abraço, mas esse abraço, esse acolhimento não veio. Mas é também um lugar de surpresa, porque muita gente que a gente nem imaginava que fosse vir, do nada, de repente, aparece oferecendo. Eu não sei se você passou por isso. Passei sim, e assim, eu me reconectei com pessoas que estavam totalmente afastadas da minha vida. E teve essa separação natural. Então, de quem estava perto se aproximou, às vezes até se afastou por não saber lidar com a situação. Uhum. E eu entendi que a expectativa também, eu não posso colocar uma expectativa no outro. Eu não posso colocar uma expectativa em você, que você vai me dar um apoio, que você vai me dar um abraço. A força maior vem de dentro. Vem de dentro, vem da sua fé, da sua crença, da sua rede de apoio. Por isso que eu falo, a rede de apoio é extremamente importante. Então, assim, tem uma separação natural da vida. E a gente fica mais leve se a gente passar a aceitar. Que separe, que mude. Eu não vou ficar revoltado porque o fulano não veio. Não. Ok, eu entendo que a outra pessoa não estava no momento. Porque, por exemplo, no tratamento, tinha várias pessoas que não sabiam lidar em como viria conversar comigo, ou o que falariam para mim durante o tratamento. E que, na verdade, durante o tratamento, a pessoa que está fazendo, ela não precisa de uma palavra assim, fica calma, vai dar tudo certo. Não, eu não tô calma. Uhum. Eu tô frustrada, eu tô triste, eu tô com medo. Mas assim, na verdade, precisa das pessoas estarem do lado. Então, aquela situação extrema de sofrimento, a pessoa de repente se aproxima assim, eu não tenho nada para te dizer, mas eu estou aqui. É isso que precisa. Isso já vale muito. Isso já vale muito. Chega até a arrepiar, porque isso já vale demais. É só isso que precisa, de você saber que alguém está ali para te ouvir, para escutar você falar que está com medo, chorar. E aí, assim, isso eu quero trazer muito, porque, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, o meu marido, eles, e toda a minha família que me acolheu, a minha prima, enfim,
esse conjunto estava ali o tempo todo comigo. E eles não falaram nada. Era só isso. Mas o fato de olhar para o lado e vê-los ali já te dava uma força diferente. Uma força, assim, você não está sozinha. Mariana Lousada, parabéns pelo Obrigada. trabalho, pela história linda e hoje por transformar isso em doçura e em cura para outras pessoas. Obrigada. Muito agradecido, fiquei muito feliz em conhecê-la. Que bom, eu também. Fiquei feliz. Obrigada, viu? Forte abraço a você.